nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios fica no meio ali da Bíblia, depois de Salmos, capítulo 6, versículo 6. Provérbios de Salomão. Capítulo 6. Depois de Salmo, passou o Salmo, entrou o Provérbios. Antes de Isaías, antes de Eclesiastes. É o capítulo 6, né? 6, versículo 6. Que diz assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão e a miséria atacará como um homem armado. Amém? A mensagem de hoje não é nenhuma advertência a nada grave, e sim as lições espirituais que vamos aprender hoje sobre a formiga. A preguiça também, Salomão advertia muito, sobre isso, e é muito importante a gente entender um pouco sobre essa passagem que fala as lições que a gente pode aprender com a formiga, porque é um símbolo sagrado ali que Salomão descreve e fala como ela não sendo preguiçosa, Quando ela diz aqui, vá ter com as formigas, ó preguiçoso, porque a formiga ela é um símbolo de trabalho, É um símbolo de trabalho e diligência na Bíblia, então ela tem muitos significados, e a gente vai ver isso hoje. Então as formigas são os insetos que vivem na sociedade, diariamente. Aonde você for vai ter formiga, em qualquer lugar do mundo que você for vai ter formiga. Onde você menos espera surge uma formiga, e dificilmente você vê uma formiga sozinha, elas sempre andam em grupo. E a formiga possui uma função ali definida dentro da sua colônia, Tem os operários, tem a rainha. Então todos eles têm uma função específica e tarefas ali que são divididas. Uma vai pegar a folha, outro vai pegar um pedacinho de açúcar que cai no chão. Então elas têm ali as suas funções que são bem definidas e divididas entre elas. E em um formigueiro há formigas que são responsáveis pela segurança, que é proteger, Quando era menina, a gente brincava, tacava um pau assim dentro do formigueiro, e as formigas assanhavam, tinha umas que pegavam a gente. Então, elas são especialistas ali em proteger, inclusive até as larvas, que são os filhotinhos delas. E a estrutura é bem organizada no formigueiro. Então, tem os lugares de armazenamento, que é de alimentação, o lugar das larvas, o lugar deles ficarem. Então, à medida que elas vão andando ali, ela deixa para trás também até o rastro. Tem aquelas formigas de roça, principalmente, aquela que deixa o rastro que vai passando, A gente vê aquela linhazinha assim, são aquelas formigas vermelhas de roça que chamam que dói a picada daquelas formigas. Então, no meio de tudo isso, geralmente elas se defendem entre elas, E ali elas, entre as vítimas, deixam aquela picadinha, às vezes deixa até um ácidozinho que deixa vermelho.
Então são insetos que conseguem carregar um objeto que até 100 vezes mais além do peso dela, elas suportam. É algo inexplicável que as formigas fazem e que a ciência não consegue comprovar. Como uma formiga consegue carregar uma coisa 100 vezes mais o seu peso? Cientificamente falando, não tem explicação. É como se você pegasse 100 pessoas, do mesmo peso que você, botasse aqui no ombro e tentasse carregar. Você não vai conseguir. Então, por essas e outras razões, que Salomão aqui fala, né, os ensinamentos para a nossa vida relacionados à formiga, a importância que ela tem dentro das Escrituras. E a primeira que a gente vê aqui está lá em 6,6, que Salomão manda o preguiçoso aprender com uma formiga. Ele não está mandando a gente se comportar igual a formiga, mas a gente aprender com ela. Um objeto tão pequeno, um ser tão pequeno, que nos dá um ensinamento tão grande. Quando ele diz, vá aprender com a formiga ou preguiçoso, observe que os caminhos dos sábios, diferente de algumas pessoas que só trabalham quando são forçadas, a formiga ela continua fazendo a tarefa, mesmo quando ninguém está observando, ela está trabalhando. E hoje as pessoas só trabalham se for você cutucando. Eu fiz, rapaz, vamos, o negócio está parado, sabe? Eu me lembro que uma vez a gente foi para um jogo lá em Maranguá, e aí tinha uns meninos que iam para ajudar, né? Pegar a água, pegar a bolsa, pegar uma garrafa, e ali, durante o jogo, só tinha eu dentro do quadro lá com dois assistentes, e eu olhei para trás, a gente estava lá em cima mexendo no celular, estava nem aí. E durante o jogo eu disse, rapaz, vocês vieram para quê, né? Para mexer no celular, porque está precisando de ajuda aqui, uma pessoa está perto na hora de uma situação, e eles ficaram com raiva. Quer dizer, é preciso você ir lá falar para a pessoa, assim, às vezes tentar trabalhar. E a formiga não, ela nos ensina que independente disso o patrão está olhando ou não, a gente tem que fazer o nosso papel e trabalhar, mesmo quando ninguém está observando. E em Provérbios 6, ali do 7 ao 8, diz assim, que as diligências de trabalho da formiga. Então, o sábio, ele enfatiza que, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no verão ela se prepara a comida. E lá no tempo da colheita, junta os seus mantimentos. Quando Salomão afirma sobre isso, é que ela não precisa de comandante, de chefe para estar fazendo as coisas. E durante o verão ela junta comida para no inverno ter mantimento para suprir ali e viver embaixo da terra. E aí ela passa curta semana de sua vida trabalhando diligentemente e sem queixa. Muitas vezes a gente se queixa sobre a nossa vida, né? Sobre o fardo que carregamos de termos que trabalhar para sobreviver, para ter o nosso salário digno. Porém, aprendemos com a formiga que mesmo diante das lutas a gente tem que seguir em frente, deixar para trás as reclamações e tentar um passo de cada vez, sem precisar ninguém ir lá e mandar você fazer as coisas. Eu me lembro que eu trabalhei lá no centro de Fortaleza, na rua Pedro Pereira, no centro de Fortaleza, ficava ali, né, entre a Tristão Gonçalves e a Avenida Imperador, uma loja de material elétrico e hidráulico. Eu me lembro que às vezes, mesmo em ponto, eu carregava cano, carregava fio de energia para fazer entrega, às vezes 2 quilômetros andando com aqueles canos dentro do centro de Fortaleza, trânsito, passando rua, pedindo licença para o povo. Aí teve um dia que eu subi lá para cima da loja e comecei a chorar e orar a Deus: Senhor, isso aqui não é para mim. Eu estudei, eu já fiz tanta coisa para me chegar aqui e passar por esse tipo de coisa, mas era um processo que, mesmo que ninguém visse meu esforço, né, ainda me chamavam de preguiçoso. Preguiçoso. E eu lá acordava 5 horas, chegava 5h30 na casa do patrão, chegava 6 horas lá no serviço e só saía 6 da noite, ainda era chamado de preguiçoso. E eu dizia: Senhor, mas foi tudo um preço a pagar, né? Foi tudo uma trajetória, porque o fraco ele desiste na primeira obstáculo, ele desiste. Então aprendemos com a formiga a não desistir. E lá aí no versículo 9,
Salomão ainda adverte do preguiçoso, dizendo: ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar do sono? Diferente daqueles que preferem dormir a trabalhar, a formiga ela está continuamente ativa. Quando ele fala isso, ele fala relacionado a gente não se acomodar, não dormir. Eu poderia largar o emprego lá e ficar deitado na rede, dormindo, mas optei por não fazer isso. E lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo deixou também um bom exemplo, dizendo aqui, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada, quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga durante o dia e a noite, e a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Então o próprio apóstolo Paulo afirma que a gente não depende de esperar por ninguém, a gente tem que ir trabalhar, tem que ir para cima. Eu vi essa semana, o pessoal está fazendo documentário agora de pessoas ruins, não sei se vocês já viram, estão fazendo filme, novela de assassino, de bandido, e agora fizeram um documentário de Hitler. Eu comecei a ver lá o primeiro capítulo, nem aguentei, tanta... Hitler era um menino totalmente antissocial, ele não tinha amigo, era emburrado, era zangado, mal educado e indisciplinado. E Hitler queria ser artista, e ali ele não tinha oportunidade, foi para Viena, na Áustria, tentou, voltou durante a Primeira Guerra Mundial, serviu durante a Guerra Mundial, e ali quando acabou que a Alemanha perdeu, ele tentou de alguma forma ser diferente, mudar, né? E aí ele começou, fez um partido lá, que era o partido nazista dele lá, e ele, o cabeça. E aí eu vi um documentário real, que mostra foto, vídeo, né? Mostra a trajetória dele, que ele não parou. E aí o que ele fazia? Ele subia no palanque lá para falar com as pessoas com um chicote enorme, que as pessoas, vagabundo, não sei o que, você é um safado, e ele largava o chicote e falava. Tacava o chicote, ninguém podia falar nada. E ali eu fui ver o quanto o ser humano ele pode ser arrogante. Ele tinha inveja do cavalo, porque o cavalo tinha um membro grande e ele não tinha, ele mandava matar o cavalo, de tão ruim que ele era. E a gente vê que ele não media esforço para fazer maldade, e aquilo ali deixava a gente doente. Ele começou a perseguir os judeus, o povo de Deus, e ali eu fiquei decepcionado ao ver aquilo ali mais ainda, porque as pessoas às vezes esquecem a história. Aí eu me lembro que quando eu estudava, quando eu era menino, tinha uns meninos que botavam o símbolo na cadeira do colégio riscado, sabe? Botavam o símbolo do nazismo, não sabia nem o que era, não sabia nem o que significa riscava. Eu disse, meu Deus, misericórdia. A história, ela às vezes ela pode até ficar para trás, mas ela não é esquecida. E aqui vamos ver no versículo Provérbios 26, aliás, no 13, que fala que Salomão diz que a alma do preguiçoso ela deseja coisa nenhuma e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente engorda. Lá em 1 Tessalonicenses 3, Paulo advertiu alguns crentes preguiçosos de Tessalônica: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Lembra quando nossos pais falavam assim: tem que trabalhar para comer, tem que estudar para comer, só come se fizer isso. Então é dessa forma que acontece também as mensagens bíblicas aqui, como Salomão, como Paulo afirma. Eu vejo às vezes as reprises de novela, e aí eu vejo com a Joana, estou vendo a reprise da novela Cravo e a Rosa. É uma novela bem antiga, né? E aí o Petru, que era o fazendeiro lá, né, aceitou o filho do ajudante dele lá, e aí, que é o seu Calixto, e aceitou ele, que era um playboyzinho, que descobriu que era o pai dele. Ele chegou lá na fazenda e não queria trabalhar. Ele disse: não, aqui para você comer você vai ter que trabalhar. Então tem que trabalhar. E no versículo Provérbios 26,
ele descreve a conversa do preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está a caminho, um leão está no meio da rua. Enquanto o preguiçoso só vive enxergando obstáculos e perigos pelo caminho, para justificar a sua má vontade de trabalhar, as formigas não olham para os desafios, ela continua trabalhando. O seu Madruga, lá no episódio do Chaves, quando falar em trabalho, ele se coçava todinho, dizia que era doença. Ele não queria de jeito nenhum trabalhar. Trabalho para ele era como se fosse uma doença. Então, assim, não devemos olhar como os preguiçosos olham, né? Só observar a vida do próximo e falando. Aprendemos muitas coisas com as formigas que às vezes nem está aqui. Um exemplo delas é o trabalho em equipe, honestidade, humildade, né? Elas têm simplicidade, elas não precisam de nada extravagante para viver. E aprendemos também que elas sabem o papel e o trabalho delas, sem precisar ninguém mandar. E em Provérbios 30, 25, Salomão afirma que a formiga, mesmo não tendo força, ela é diligente e faz provisão para o futuro. As formigas é um povo imponente toda a vida. No verão prepara comida. As formigas não se queixam da tarefa dura, do pagamento ser baixo, e elas trabalham porque este é seu papel na vida, determinado pelo Criador. O Criador, ele fez o ser humano de forma perfeita. Eu acho muito engraçado quando a ciência ela diverge com a teologia. Eu falei até no domingo passado a respeito da NASA, que constatou que realmente há 3.000 anos atrás houve algo sobrenatural, que foi na morte de Jesus, uma situação climática. A própria ciência já está constatando que aqueles eventos, de tempo aconteceram, e tem pessoas ainda que discordam e dizem: não podemos associar o passado, medieval, como nas cruzadas, com o evangelho. Não, é outra coisa, é outra situação. E eu vejo muitos debates agora, porque agora tem que dar muita audiência, Aí eles pegam um padre, pegam um pastor, pegam um rabino e pegam um ateu, aí joga dentro de uma rádio, aí começa. Aí um diz uma coisa, outro diz outra, e fica naquela discordância de quem está certo e quem está errado, e aí é inútil, é em vão. É uma discussão em vão. E o Deus revelado na Bíblia é o amigo do trabalho. Ele criou a gente para ser pessoas diligentes e trabalhadoras. Na série de Jesus, que conta a história de Jesus, o percurso na peregrinação, logo nos capítulos iniciais, quando Jesus ainda não tinha iniciado o ministério lá com João Batista, o que Jesus fazia? Trabalhar de carpinteiro com José. Então ele tinha ali a sua profissão, Ele aprendeu de berço, que era ser carpinteiro. E Deus, ele nos dá às vezes dons, talentos, para a gente trabalhar em cima disso. Então ele tem nos dado oportunidades diárias da gente seguir em frente. Siga em frente. Tem até uma mensagem assim: vai, siga em frente, não olhe no retrovisor, não olhe para trás. Lembra da passagem bíblica que fala daquela chuva de granizo, de fogo, que as pessoas se transformavam em estátua de sal? Não olhe para trás. Aí a mulher foi olhar para trás, virou estátua. E o engraçado é que nessa região que virou salina, hoje ela existe. Ela existe, é uma região ali dos Emirados lá, que realmente ela existe, essa região. É cheia de salina numa montanha, o pessoal não tem explicação. E quando Deus fala que o meu pai trabalha, aliás, foi o Senhor Jesus, que deixou um exemplo sobre os preguiçosos, que ele fala: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, se Deus ele trabalha, se o próprio Jesus fala que trabalha, devemos também ter o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa caminhada deve ter um significado importante, deve ter algo especial que a gente tem que entender. Devemos compreender a mensagem e não tentar criar uma novela ou um filme diante disso. Devemos entender o propósito que o Senhor Jesus quer para nós.
Deus, Ele é benigno, Ele é Pai. E se Ele é Pai, Ele vai nos advertir, Ele vai estar ali sempre. Meu filho, você tem que trabalhar. Eu vejo muitas situações, até mesmo na minha família, de alguns tios que cresceram vendo ali os filhos e não deixavam eles trabalharem. Não, você não vai trabalhar não. Não, você não vai trabalhar não. E eles estão até hoje, com 30 e tantos anos, morando com os pais. Tiveram filhos, estão morando com os pais. E aí, né, se o pai não dá aquela corda para a pipa subir e ela ter o próprio voo, a criança vai ficar ali para o resto da vida, acomodada na rede, um videogamezinho, televisão vendo desenho, a comida na mão, e aí a vida segue. E aí vira um filho que o pessoal chama de mimado, né? Não tem ali a sua autonomia, não sabe nem o que vai fazer caso um dia o pai já não esteja lá. E acontece muito isso. Eu vim até comentando com os meninos quando eu vinha do projeto, a de Guaraciaba, eu vinha comentando o seguinte: o filho, ele não valoriza o esforço do pai. Como assim? O pai luta, batalha, eu falo para os meninos lá, né? E aí ele compra uma moto para vocês. É o que vocês fazem? Vão levantar pneu, não dá freada, não sabe nem quanto é o pneu. E acaba a moto e não valoriza, porque vocês não sabem o preço que foi que o pai de vocês comprar a moto. E os meninos lá tudo tem moto, tem carro, trabalha, né? Junto com os pais, mas não sabe o valor do esforço de conquistar as coisas. Então, na mensagem 8 aqui, para estar já concluindo, lá em Isaías 64, Isaías descreve que Deus a quem servimos desta maneira, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Portanto, se Deus trabalha por nós, devemos trabalhar também com prazer. Eu me lembro que tinha um pastor que ele dizia assim: meu filho, você fala o quê? Eu estou esperando em Deus. E aí, vai ficar só esperando em Deus? Esperando, e você não vai agir? E já meu pai dizia assim, não, meu próprio pai dizia assim, não, faça por onde Deus diz. Ele falava, né, que Deus dizia, mas não sei se, faça por onde que eu te ajudarei. Então, ele tem que fazer por onde para Deus ajudar. Você fica em casa lá, não vai chegar um carteiro e meu filho, uma oferta de trabalho. Então, devemos fazer por onde para Deus nos abençoar, nos ajudar. E com a formiga aprendemos, né, o significado de trabalho, sem esperar para o patrão, comandante, general, né, e entender que o trabalho ele engrandece. Ah, é um trabalho simples, engrandece. Eu coloquei a mensagem essa semana lá no perfil do projeto, e a mensagem era um homem falando, né, dê o seu melhor. Você trabalha com o quê? Com roupa? Com comida? Você trabalha dê o seu melhor, se esforce. Com certeza, como a formiga faz aqui, que ela não espera ninguém ver, Deus está vendo. Ele vê o nosso esforço, a nossa luta, a nossa batalha. Eu fico chateado e triste quando eu vejo um garoto engolar e dizer assim: professor, não consigo. Não diga isso. Ele diz: não, mas eu não consigo, professor. Não diga isso. Você tem que entender que todos aqui têm dificuldades, porém você não pode se rebaixar a dificuldade. Tem que dizer: eu consigo, eu vou conseguir. Eu errei, vou de novo. E vai tentando até você chegar ali na realização que você sempre quer. As pessoas não querem pagar o preço. Eu estava até falando para a Joana, quando eu estava viajando, meu telefone era tocando direto, era mensagem direta. Tinha um amigo meu que eu joguei com ele em 2010, olha só, 2010. De 2010 para cá ele nunca tinha falado comigo, e o telefone tocando e ele mandando mensagem, e toda hora mandando mensagem. Quando eu voltei, que eu anunciei que eu ia ficar esse ano aqui, mais pronto, sumiu, foi todo mundo. Ninguém manda mais mensagem, ninguém fala mais nada. É o seu pessoal do meu trabalho lá, porque eles estão com saudade de mim. Mas
em relação aos amigos, que a gente diz, né? Eles querem se aproveitar do momento, eles querem pegar embalo na sua bênção, porque não quer pagar o processo, né? Não quer fazer acontecer. E aí você fica como se o seu valor fosse só aquilo ali que você estava ali naquele momento ali, né? E não quer correr atrás. Inclusive tem até um treinador, vários, né, que entraram em contato comigo. Ei, arruma aí para mim também. Tem um amigo meu que fala, ei, arruma para mim. Eu disse assim, você é formado? Não. Você sabe falar inglês? Não. Você tem curso licenciado de futebol? Não. E como é que você quer vir? Eu paguei um preço altíssimo, né? Eu abdiquei mão de muitas coisas para pagar um curso caro, estudar, aí, sei lá, 7 anos de faculdade. E aí, eu paguei um preço altíssimo para estar aqui. Então não caí de paraquedas. E aí quando eu cheguei na etapa, a primeira coisa que as pessoas perguntam, sabe o que é? E aí, quem foi que arrumou para ti? Olha só, a mente do ser humano quer saber que foi que conseguiu. Rapaz, eu trabalhei minha vida toda jogando e já joguei fora do país. Então assim, eu tenho muitos contatos e amizades, e eu tenho currículo para isso. Então assim, eu não preciso que ninguém diga, quem me ajudou? Foi Deus. Deus é que me ajudou, Ele é quem é meu empresário. Exatamente. Mês passado eu estive lá em Biapina, o cara me chamou para ir lá ser treinador do time dele lá, e só fui enterrar, lá chegando no Piauí, longe que só, longe. Entra na Biapina, vai-se embora, lá na fronteira, no interiorzinho, chamado Alto Limpo, parece até com Campo Limpo. E aí eu encontrei lá o Renanzinho é jogador, ele estava na Lituânia, na Europa, foi campeão, né? E o Renanzinho lá, a gente conversando e tudo, e a gente falando da dificuldade que é, né? Viver fora do país, de abrir mão de muitas coisas para estar longe, para tentar ali estar buscando a melhoria de vida. E as pessoas às vezes não entendem. As pessoas não entendem, a ver você com outros olhos, né? E aqui a gente não tem valor nenhum. Um amigo meu também me ligou de Fortaleza essa semana. Aliás, foi eu que liguei para ele, porque ninguém me liga mais, né? E aí ele disse, Fabrício, a gente não tem valor. Não tem valor, infelizmente, porque as pessoas que convivem com você no meio social nunca querem ver você melhor do que elas, eles querem ver você pior do que elas. E elas simplesmente não valorizam. Elas não ligam para o que você conquistou, faz. Infelizmente essa é a vida. Mas não precisamos esperar por essas pessoas, e sim esperar por Deus e fazer a nossa parte como a formiga fez. E pedir muito que Deus blinde nossa família das coisas ruins e do mal, da seta lá do inimigo que vem na rua assim buscando a quem tragar. Então devemos sim estar diante de Deus pedindo sempre proteção. Quando a gente fala anjo da guarda protetor, né, a gente fala muito sobre isso, a gente lembra de quantas passagens bíblicas falam sobre o anjo que Deus mandava, o anjo que Deus encaminhava, até Maria, o anjo que encaminhava Jacó, e outros que os anjos iam lá, né, e fazia a guarda, a proteção ali dos escolhidos. Então devemos sempre pedir ao Senhor essa proteção, essa blindagem para nós, né? Que o externo não nos atinja. O que é o externo? É o mundo exterior, né? Eu me lembro que o Silas Malafaia falava muito sobre isso, o pastor Silas Malafaia, quando ele ainda era crente, né? Que agora ninguém sabe mais, acontece tanto escândalo aí, mas ele dizia que o mundo vital, ele dizia, o seu mundo vital, é como se você estivesse aqui, seu mundo fosse uma bolha, e dentro dessa bolha é o seu mundo, que você não deixe qualquer um entrar dentro da sua bolha, né? Ter muito cuidado com quem entra com você lá na sua casa, quem entra dentro do seu íntimo, querendo saber da sua vida, muito cuidado, tenha muito cuidado mesmo. Eu vi um vídeo essa semana, que agora está aparecendo um vídeo de criança, né? E aí eu vi uma boneca que está sendo vendida, que essa boneca é como se fosse uma bruxinha assim, que as pessoas dão, aí o cara abriu a bruxa, tinha tipo uma espécie de uma mandinga dentro, uma coisa para afetar a criança, sua casa. Então assim, tem que ter muito cuidado, muita atenção com o que a gente ganha, com o que a gente recebe, simbologias, essas coisas, elas são reais. As pessoas não acreditam. Isso é só simbologia. Não. Tudo tem um significado.
Inclusive, os próprios cientistas fazem experimentos que muitas das vezes acontecem e a gente fica assim, poxa, como é isso? Tem até um teste que eles falam do triângulo de cobre. Eles pegam um triângulo de cobre e aí dentro do triângulo de cobre eles colocam a maçã. E fora do triângulo eles colocam a maçã. O que acontece? A maçã dentro do triângulo ela consegue ser preservada durante dias, e não estraga. E o que está fora ela estraga. E aí as pessoas, como é que pode? O que é que isso faz acontecer que elas conseguem preservar? E aí as pessoas já começam a fazer loucura. Já faz uma cama no formato de cobre, já do triângulo, para tentar viver mais. Então assim, são experimentos e coisas reais, né? Mas a ciência ela tem tudo explicação para algumas coisas. E a gente entende que existe esse lado espiritual e devemos nos blindar disso. Amém? E aqui na conclusão fala que as lições que Deus nos deixou, nas pequenas coisas da natureza, nos preparam e nos orientam para a escola da vida. A palavra de Deus ela nos incentiva a extrairmos lições importantes desde os pequenos insetos para o nosso crescimento espiritual e também profissional. Amém? Lembre-se da borboleta. Ela tem todo um processo até ela se transformar em borboleta. Ela não sai lagarta e diz assim, é hora de se transformar, pum, aí não. Ela tem um momento ali de se enclausurar, né, ir para dentro do casulo, na lagartinha, para depois ela se transformar numa borboleta linda, bonita, né, e que encanta a todos. Lá em Belém, ano passado eu tive a oportunidade de ir em Belém, e lá tem um lugar chamado borboletário. Aí você entra, é como se fosse uma casa assim fechada de cima a baixo, cheia de planta até, lá é a floresta amazônica e a borboleta voando. Vai matar a borboleta lá, esse irmão não lhe leva. Então assim, a gente vê o encanto que é a borboleta, né? Elas vêm, pousam na gente, a gente vê o encanto que é a beleza da natureza. E são pequenas coisas que a gente fica encantado e diz, realmente Deus, Ele habita em tanta coisa que a gente às vezes nem no pôr do sol, sabe? Lá em Belém também tem um lugar chamado Mangal das Garças, que é como se fosse um parque ecológico, que tem animais, a natureza, a água, né? E lá tem uma torre gigantesca, que tem até um elevador. E quando a gente subiu, o rapaz que estava no elevador falou, olha, veio um camarada aqui, eu acho que era francês ou era alemão, e ele estava chorando muito. Aí eu disse, mas por quê? Porque ele disse que ele já teve em todos os lugares do mundo, visitando tudo que foi Torre Eiffel, no Japão, na China. E ele disse que ele nunca se emocionou tanto e nunca viu algo tão bonito como está vendo aqui agora. Que lá em cima você vê a floresta amazônica, o rio Amazonas, aquele verde, aquela imensidão de coisas. Então assim, é algo que Deus nos dá para tentar entender o significado da vida, das coisas, né? Deus ele é perfeito, majestoso, e sabemos que Ele é poderoso e sabe todas as coisas. Semana passada eu mandei uma foto para um amigo que mora lá na Holanda, né? Do mapa, assim, um território aqui na Reptava. E aí o mapa da Reptava, se você abrir lá no Google Maps, no seu celular, você abre, não tem verde, não, é tudo seco. Só tem essa nova de verde, tudo seco. E ele fala, meu Deus, o que é isso? É pedra quebrada? Eu disse, não. É porque onde a gente mora aqui, em determinado momento do ano, não tem chuva e é tudo seco. Mas a partir do momento que começa a chover, as coisas todas ficam verdes, florescendo, tudo fica mais bonito. Então é só um período de tempo. Aí o que a gente aprende com isso? Que às vezes a gente passa aquele período ali de seca, né? Pintura, tudo fica seco, feio. Mas em um momento Deus vai lá e manda chuva e aí as coisas ficam verdes, florescem. Assim é a nossa vida. Às vezes é só um momento ali. Amém? Então essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe nossas vidas sobre as lições que a formiga nos dá e que possamos entender esse significado. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado
por essa mensagem que o Senhor nos deste hoje, sobre a importância da formiga e das pequenas coisas, sobre a importância, ó Deus, de estarmos sempre ativos no trabalho, Deus, da nossa vida, sem se preocupar, Deus, com ninguém que vai falar, ou com alguém que vai questionar, Deus. O Senhor Jesus vê todo e todos, ó Pai. Então abençoa cada irmão que está aqui nessa manhã, ó Deus. Aqueles irmãos que às vezes passam aqui, escutam parte da mensagem. Abençoa aqueles irmãos que vão assistir, aos nossas famílias, ó Deus. Senhor, brinde a cada um. Que o anjo da guarda protetor, ó Pai, venha estar conosco acampando. Que o Senhor purifique nossa alma, Pai, tudo que vem de contra ti, Deus. Ah, Deus, te pedimos muito, ó Pai. O Senhor abençoe nosso alimento diário, a roupa que vestimos, o ar que respiramos, a água que bebemos. Senhor Jesus, abençoe os transportes, os animais. Te pedimos sempre por proteção, Deus. E a nossa família também seja ali, junto com a gente, debaixo ali da tua proteção. Assim como a galinha protege seus ovos, o Senhor possa proteger nossa vida e nossa família. Abençoe grandemente, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Os irmãos dizem amém, amém, amém. Oi, Santana, eu vou dizer, eu tinha acho que uns... Deixa eu desligar aqui.